Olá pessoal, esse é mais um Weekly News, notícias da semana pra vocês. E aí Bruno, como é que tá? Tá tudo certo, né? Quer dizer, comigo tá tudo certo, né? Agora com a política do Brasil parece que não cansa de piorar, né? Só notícia. Esse país não cansa de nos surpreender pra pior, né? Verdade. Fala logo a pauta aí, porque o pessoal deve estar curioso pra saber o que a gente vai comentar essa semana. Então pessoal, nessa semana a gente separou algumas pautas e até por essa questão da política do Brasil tá tão ruim, e a gente recebe tanta notícia sobre isso, a gente decidiu desfocar um pouco disso, né Bruno? Hoje a gente vai falar aqui sobre o racha na direita. A gente está vendo aí essa questão de alguns analistas políticos e alguns liberais e também até alguns conservadores se colocando contra a eleição, a candidatura do Bolsonaro. Enfim, a gente vai tratar desse assunto. Cotas na USP, cotas raciais na USP. Foi aberta essa notícia essa semana que a USP vai aderir ao programa de cotas. O terceiro ponto é sobre a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, que vai diminuir o efetivo de patrulhamento nas estradas devido ao baixo orçamento. Por fim, a gente tem aqui já no âmbito internacional as manifestações lá no G20 e a escalada das tensões na Coreia do Norte. Então, Bruno, eu acho que você acompanhou essa semana aí. Houve um burburinho muito grande envolvendo o Rodrigo Constantino, Alexandre Borges, o Andreasa, até mesmo o professor Olavo entrou nessa confusãozinha que está havendo, pelo seguinte, essas pessoas que eu citei, fora o professor Olavo, estão fazendo críticas muito duras aos Bolsonaros, né? Não somente ao Jair, mas como aos Bolsonaros de forma geral, a todos os componentes da família. Como é que você viu isso e qual a tua opinião sobre esse assunto? Assim, não colocar o seu apoio a determinado candidato, super normal no Estado democrático, né? Tipo, ninguém é obrigado a apoiar ninguém. Criticar o Bolsonaro por determinadas falas em determinados programas de TV, rádio, enfim, quando ele aparece na mídia, também não tem nada de errado, né? A questão a gente tem que ter prioridades para eleger um candidato, né? E primeira coisa que a gente deve estar se preocupando, antes mesmo de pensar em política, é em estar vivo, né? Porque se a gente não estiver vivo, a gente não consegue manter a própria vida. Todas as outras questões são supérfluas, né? Então, você pega, por exemplo, a questão de, como eu estava falando nos vídeos anteriores, a questão de armamento. Questão de armamento e segurança pública, né? Você dá mais estrutura e remuneração boa para os profissionais, de segurança e tal. Mas essa questão do armamento, para mim, é principal. É uma coisa essencial. Então, se o candidato... se a pessoa pretende, né, se candidatar a presidente da República, se ele não trata desse tema como sendo uma prioridade, ele não merece nem ser ouvido. Primeiro ponto é esse. Então, não adianta você querer falar sobre economia, querer falar sobre taxa de juros, importações, superávit. O povão quer saber se vai estar vivo, né? A maior preocupação hoje das pessoas é se vai voltar viva para casa, né? Tem medo de ser assaltado no ônibus ou no semáforo, né? Que às vezes aqui em Recife tem um vendedor de pipoca fake, né? Que vai lá e rouba. Então, para mim esse é o ponto principal. Depois vem todas as outras questões. Então, posto isso, o que é que eu quero dizer? A gente tá para escolher um candidato para presidente da República da direita, só que ainda não apareceu ninguém com posicionamento firme em relação a isso, né? O Bolsonaro pode até pecar por alguns temas econômicos que o pessoal fica falando, ele só fala de nióbio, só fala de grafeno, que até o Jean Willis falou errado essa semana, eu ri muito. Gafreno. Gafreno. Mas enfim, isso é outro tema. Mas a questão é essa, não tem nenhum outro candidato hoje, a não ser o Bolsonaro, que se posicione fortemente, né, explicitamente, em defesa do direito natural do ser humano de defender a sua vida. Então, assim, eles podem realmente tirar o apoio do Bolsonaro? Ok, é normal. Mas qual é a outra opção? Vai votar em quem? No Dória? Tá entendendo? Que não quer que você tenha segurança armada, mas tem a escolta armada dele lá, condomínio de luxo, deve ser provavelmente fechado, né? Pra ele vale a segurança armada, né? Mas pra gente, réis mortais, não pode.
É basicamente essa, tipo, você não pode. Meu posicionamento é basicamente esse, você não pode ter esse purismo ideológico, lógico que você deve criticar. Isso, Bruno, me incomoda muito nos comentários de certos analistas. Porque eles querem um purismo ideológico tão grande que eles esquecem que a política é a arte do possível, né? Então, Exatamente. ok, você hoje está falando que não votaria não quer o Bolsonaro, não votaria no Bolsonaro. Então quem você votaria? Aí como você colocou no Dória, que de início já se coloca contra a autodefesa, uma segurança própria. Então, sou estranho, entendeu? Sou estranho. Claro, obviamente, Jair Bolsonaro, ele não é um conservador ideal. Não é, tá bom? Ele não é e não pretende ser. Mas atualmente no cenário político que a gente tem, o melhor possível é ele. Exatamente pelo que você falou. Num país onde tem 70 mil homicídios por ano e um pré-candidato à presidência tá falando de privatização, pelo amor de Deus, minha gente. Ok, privatização é bom? Privatização é muito bom, né? Mas vamos manter o povo vivo primeiramente? Então, eu concordo inteiramente com o que você colocou. E também tem uma coisa que eu queria comentar, o seguinte, que até é o professor Olavo que fala isso. O brasileiro, ele só tem 2 neurônios, um contra e um a favor. Ou eu sou contra, ou eu sou a favor. Se alguém disser olha, eu acho que Bolsonaro tá errando nisso. Aí, você é um comunista, um socialista fabiano. Ou se você diz, eu acho que Bolsonaro, ele é muito bom por a questão da segurança pública. Você é um bolsominion. Pelo amor de Deus, meu irmão, vamos elevar o nível do debate, porque desse jeito não tem condição nenhuma. Isso que você falou do Bolsominion foi inclusive um artifício que eu gosto, eu tenho um livro aqui do Rodrigo Constantino, por exemplo, mas o Rodrigo Constantino e o Andreasa, eles pegaram exemplos assim, pegou um eleitor radical, tirou um print lá e tentou fazer daquilo ali um espantalho para ficar batendo como se aquilo fosse que é uma coisa que a esquerda faz desde sempre, né? Exatamente. Então assim, você querer discutir qualquer coisa em relação à política, se você não parte das prioridades, você vai estar tratando de outros assuntos, para mim não serve como candidato, né? Você tem que falar, eu acho que o cidadão deve ter o direito de se proteger a sua família, proteger a sua propriedade e proteger a sua liberdade caso um outro país venha invadir a gente ou caso venha um governante bonitinho lá querer botar um regime ditatorial no país. A população tem sim o direito legítimo de se levantar e derrubar o governo, entendeu? Para isso que serve a população armada. Agora, você querer tirar o direito de defesa da população, né? E você andar com segurança armados, isso aí é canalice, entendeu? Se você quiser falar realmente de desarmamento, ande desarmado, ande no meio do povão, né? Como todo mundo anda, se arriscando aí diariamente. Aí eu quero ver se você tem realmente essa coragem, essa autoridade e honestidade para poder propor esse tipo de coisas. E tem outro ponto também, que é justamente esse ponto aí que você falou, sobre essa questão da economia, que o Bolsonaro só fala de grafeno. Eu quero saber qual o conhecimento que o Lula tinha quando assumiu a presidência de economia, porque eu acho que ele entendia, do mercado da cachaça. Talvez entendesse do mercado da cachaça. Mas de outros mercados, eu não vejo ele como entendedor disso. Um presidente, minha gente, ele vai montar uma equipe. E quem vai tratar da economia é o ministro da Fazenda. Quem dá a última palavra? É o presidente? Sim. Mas o ministro da Fazenda, ele que tem que entender da economia. Ou eu estou errado aqui, Bruno? Não, tá certo em relação a isso. Um bom líder, na verdade, eu não estou dizendo que o Bolsonaro é um bom líder, tá? Estou falando um bom líder, tem que saber delegar. Ele não pode querer centralizar tudo como uma presidenta... Eita, desculpa. Dilma Rousseff. Ela queria centralizar tudo e deu no que deu, né? Deu no que deu. Você não pode centralizar tudo. Primeiro porque você gera insatisfação na sua equipe, né? E segundo porque você não é detentor de todos os conhecimentos necessários para governar um país do tamanho do Brasil. Né? Até se fosse uma pequena cidade, você teria esse problema. E tinha outro ponto também, que em relação à economia, eu sei que muitos liberais criticam o Bolsonaro porque ele fica falando nessa parte de riquezas naturais. Eu também não sou fã dessa abordagem econômica, não, nós vamos orientar a economia para esse
para isso aqui, o grafeno é promissor. Realmente pode ser promissor, tem muita inovação tecnológica relacionada ao grafeno e tal, mas não é o governo que vai dizer se isso é ou não a menina dos olhos da utilização tecnológica. Né? Talvez surja outro material que seja utilizado, mas aqui cabe isso, é a iniciativa privada e não ao governo. Tá? Mas, como eu já disse, você tem que ter estratégia. E, estrategicamente falando, né, você tem que escolher os objetivos mais importantes. No caso, essa questão de armas aí é inegociável. Inegociável. Qualquer candidato que venha se posicionar à direita do espectro político, se ele não defende isso, pode chutar que ele não serve para nada. Pode chutar, não serve para nada. Um bundão. Entendeu? Mas, enfim, vamos partir para outro assunto aí. Não sei se tem um ponto a fazer agora. Não, já foi demais. Esse assunto já comeu muito do nosso tempo. Essa semana a USP anunciou que vai aderir ao sistema de cotas, vai implantar a partir de 2018 o sistema de cotas sociais e raciais nos cursos de graduação de todas as suas faculdades. A meta é ter 50% de calouros vindos da rede pública até 2021. Dentro desse grupo, ter 37% de estudantes pretos, pardos e índios. Cotas, Bruno. A gente falou há bem pouco tempo sobre isso aqui num dos vídeos do Weekly News, mas é sempre bom tocar no assunto, porque é um assunto polêmico e que as pessoas normalmente tendem a não entender bem quando a gente diz que não é a favor de cotas, pelo menos não desse tipo. Fala um pouco. As cotas, né, raciais, elas partem da premissa errada. Né? Elas tratam a escravidão como sendo uma instituição exclusiva da sociedade europeia, né? Escravizando os africanos, quando na verdade a instituição da escravidão sempre existiu, né? Na história da humanidade. Os povos dominavam os outros, e só após o advento do liberalismo, as ideias de liberdade, é que em algumas sociedades houve uma defesa ideológica da escravidão como sendo algo associado à cor. Né? Porque antes você não precisava justificar a escravidão era algo natural. Né? E então, a partir do momento que você tem o surgimento de ideias de liberdade, olha que ironia, né? Justamente na sociedade opressora europeia, né? As ideias de liberdade surgem justamente na sociedade cristã, opressora e tal. Mas justamente quando você tem esse surgimento de ideias de liberdade, você pega, por exemplo, os Estados Unidos. Lá o movimento... como é que eu digo, racista, né, era muito mais forte e mais organizado justamente por isso. Porque você tinha ali uma influência muito grande das ideias de liberdade, e para você poder manter a escravidão, né, alguns poucos proprietários poderem manter a sua propriedade, né, os escravos, eles tinham que também bolar um movimento de defesa ideológica. Né. Mas o que eu queria falar em relação a isso? As cotas raciais, elas não cumprem o propósito, né, para o qual elas foram criadas, que é diminuir a desigualdade, né, entre esses grupos, e ela agrava o problema de racismo, né, porque se você tem um problema de racismo que é diluído ao longo do tempo, né, as pessoas vão se integrando naturalmente na sociedade, como já estão hoje, né, no Brasil, pelo menos assim, você tem um racismo, mas é algo muito sutil. Mas você não deixa de contratar alguém porque o cara, ele é preto, eu não vou contratar o cara. Não tem isso, né, entendeu? Você contrata o cara porque o cara é bom. E você, né, como eu estava falando, você agrava o problema do racismo, porque a partir do momento que você adota esse tipo de medida, você está dizendo que o negro é incapaz. Né? O negro não é incapaz, ele é igual. É igual a mim, é igual ao Matheus aí, entendeu? É igual ao europeu lá. Intelectualmente não tem nada, é só aparência que muda, entendeu? Isso é normal, né? Não tem nenhum povo igual ao outro e tudo. Então é basicamente isso, é uma burrice, é um tiro no pé, é um grande retrocesso, né? Você instituir tribunais raciais, né? Porque é isso que vai acontecer. Vai estar olhando lá, olha, deixa eu ver quantos centímetros tem a boca do cara aqui, ó. Não, ele não é tão negro assim, porque os lábios dele não são tão grandes. Teve um caso até recente, eu não lembro em que universidade foi, de irmãos gêmeos, que um foi considerado participante de cota e o outro não. Irmãos gêmeos, cara. Justamente. Mesmo DNA, mesma criação, mesma renda, mesmo bairro, mesmos pais. Provavelmente a mesma religião também, mas isso não importa. O que é que eu estou querendo dizer? Isso é bobagem. Coisa de gente que não tem o que fazer. Na verdade tem sim, né? Ele detesta a sociedade em que eles vivem, né? Gosta de culpar a Europa por tudo. Mas deixa eu lembrar uma coisinha. Movimento abolicionista é exclusividade de sociedade ocidental, né? Opressora. Você não viu o movimento abolicionista em sociedade africana, no momento da liberação dos escravos aqui no Brasil e nas Américas. Você não vê movimento abolicionista, né, em uma sociedade na Ásia,
Ásia, você viu na Europa. Surgimento justamente do que? De país cristão, sociedade religiosa. Então, assim, você querer falar em culpabilização da sociedade europeia por escravidão é a maior bobagem do mundo, viu? Desconhecimento histórico, oportunismo, mau caratismo. Total. Mas, enfim. Inclusive, uma coisa que a gente já falou aqui, mas é bom sempre repetir, que durante a Idade Média a escravidão na Europa acabou, né? Ela voltou a ser algo usual já com a queda do cristianismo na Europa e também com a ascensão das ciências, tá? Que essa divisão de raça não é uma coisa da religião, é uma coisa da ciência. A gente não pode esquecer isso. Então, vamos estudar um pouquinho antes de sair falando por aí que a culpa é da civilização ocidental opressora e racista, tá? Estude sobre eugenismo, né? Que vocês vão ver um movimento que tentou utilizar a ciência para poder legitimar esse tipo de ação, né? De melhoramento de raça, né? Enfim, e de extermínio de povos inferiores, até como o próprio Karl Marx pregava, né? Para ele deveria ser exterminado os povos que nem mereciam existir, né? Mas enfim, estudem aí isso aí. Ok. Bruno, a Polícia Rodoviária Federal essa semana anunciou que vai diminuir o efetivo do patrulhamento das estradas devido à falta de orçamento, até mesmo para fazer manutenção das viaturas. É um absurdo, né? Absurdo total. Dinheiro tem. O governo está enfrentando dificuldades econômicas, a gente sabe que tá. Mas dinheiro tem. Só que está indo para o lugar errado. Eles não estão cortando nos privilégios deles. O funcionalismo público de alto escalão continua ganhando muito e recebendo aumentos quase que anualmente. Os deputados, né, inclusive é um dos temas, eu não sei se a gente já pode tratar agora, mas até melhor. Tá linkado. As verbas que eles estão recebendo para poder demonstrar apoio ou não ao governo está diretamente ligada a isso, né? Afinal de contas, o dinheiro é um só. A gente está pagando imposto. Né? Agora, o governo tem que priorizar esse tipo de gasto. Né? Segurança pública, inclusive, é uma das funções de se existir um Estado. Exatamente. Você não pode... Justiça e segurança são as funções essenciais do Estado. O resto, educação, pode ser delegado à sociedade. Saúde também, a mesma coisa. Agora, segurança pública contra ameaças externas e ameaças internas, no caso, bandidagem mesmo, isso é essencial do Estado. Esse deveria ser o último lugar a cortar recursos. Enquanto isso, Temer está lá no G20, né? Super difícil a vida dele lá, agora, né, com a delegação agora você observe, Bruno. A maior quantidade de transportes de qualquer tipo de material no Brasil é feita através de quê? Das rodovias. A gente não tem uma malha de ferrovias interessante, nem através de mar, nem através de rio. As nossas entregas, nossa logística ela é quase 100% através das estradas. E aí você vê a Polícia Rodoviária Federal não podendo fazer o seu trabalho por falta de dinheiro. A gente tem aqui, a gente tem nas nossas cidades uma guerra urbana onde a polícia militar trava contra o tráfico, contra o armamento na mão de bandido. Isso tudo vem através de onde? Vem através das nossas estradas, tá? Então, é muito importante que seja feito um trabalho de policiamento nas fronteiras primeiramente, depois nas nossas estradas e, enfim, no entorno delas, para que esse tipo de atividade, esse tipo de material, essas armas não cheguem na mão dos bandidos, a droga não chegue na mão dos bandidos, para que eles vendam e façam o tráfico e o crime organizado. Agora, falta de dinheiro? Um país onde tem uma carga tributária tão grande, falta de dinheiro? Não está faltando, não. É a máquina estatal que está muito inchada em determinados setores, né, enquanto os setores essenciais estão aí à míngua, né? Essa modalidade mesmo de roubo a cargas acaba resvalando na própria população, né? Porque o empresário, você pensa, não, é só a carga do empresário lá, ele que se lasca. Não é assim, não. Tem gente que pensa assim, tá? Geralmente não é conservador, não, é esquerdista, mas, empresário, ele tem que se lascar mesmo. Tá bom, mas quem vai pagar produto mais barato é você, no final das contas, porque ele vai embutir os custos disso aí, do risco, no preço da mercadoria. Você vai pagar mais caro no final das contas, né? Mas existe gente que pensa assim. Ele vai embutir o preço disso aí, o preço do seguro que ele tem que pagar, se é que ele paga um seguro, para que aquela carga esteja assegurada. Ele vai pagar... Quem vai pagar é a gente. O custo é transferido para o consumidor final. Tá? Ninguém tem negócio para ter prejuízo.
Enfim, é um absurdo e até na próxima eleição, voltando ao assunto de Jair Messias Bolsonaro, tem que pensar sobre isso. Você quer um país com uma polícia livre para trabalhar e fazer o seu serviço da forma que deve ser feita? Ou você quer uma polícia rodoviária federal amíngua, não tendo dinheiro nem para fazer manutenção dos carros? Vamos prestar atenção nisso. Você falou aí, Bruno, do G20, né? Temer tava lá na reunião lá do G20 e a gente viu mais uma vez as manifestações, ou melhor, o vandalismo proporcionado pela esquerda lá na Alemanha contra aquela reunião lá no G20, principalmente pela figura do Donald Trump, né? Porque se fosse o Obama que estivesse lá, talvez eles tivessem até acalmado seus coraçãozinhos por um amor homoafetivo ao Obama. Mas, nesse caso, não é o que está acontecendo. O que está acontecendo é que, devido aos posicionamentos do Donald Trump contra a questão dos acordos climáticos e também com a questão um pouco mais protecionista, botando o America First, eles estão enlouquecidos, né? Enlouquecidos, um absurdo, Trump vai acabar com o mundo, vai pegar todo fogo. E aí, aquelas manifestações quebrando tudo, tocando fogo, nananana, que a gente está tão acostumado aqui no Brasil. Eu acho que você tem algum comentário interessante para fazer, porque eles também estavam manifestando-se contra o capitalismo. A luta contra o capitalismo, né? Ai, Bruno, ai, que raiva. Tira a fotinha lá com o iPhone, posta no Instagram, hashtag lá, né? Contra o capitalismo, contra a opressão, patriarcado, essa baboseira toda. Né? Massa, velho, massa, vocês estão sabendo legal, né? Vocês estão cuspindo realmente no prato que comeram a vida inteira, né? A liberdade que essa turminha goza, né? Só é possível justamente pela sociedade que foi construída pelo capitalismo e pelo Estado Democrático de Direito, né? Detalhe, Bruno, é o iPhone na mão tirando uma foto, um moletom da Gap, uma calça da Adidas, um tênis da Nike. Não, essa turminha aí fala o seguinte, não quer viver no capitalismo não. Pô, que coisa. Fala o seguinte, pega a casa de vocês aí, vende, compre em outro lugar, faz uma fazenda comunitária, vê que lindo. Vocês costuram a própria roupa de vocês, vocês fabricam, né, os lençóis, colchão, produzem a própria energia elétrica. Beleza, pô, vive tudo de forma autônoma, entendeu? Mata lá o boi, não, esqueci, essa turma não gosta de matar animal, né? Sei lá, vai comer capim, né, que é o que parece que eles estão querendo, né? Porque, pelo amor de Deus. Afinal de contas, se eles caírem de 4, não levantam mais, né? E essa turminha, pra variar, né? Você vê que você consegue reconhecer a esquerda em qualquer canto do mundo, né? Com certeza, vão protestar, tacar fogo no carro dos outros, quebrar não, ô Bruno, terror. Bruno, atualmente não somente reconhecer, mas também saber o que vai falar, entendeu? Que já tem lá, é padrão. Foi-se o tempo onde você tinha uma pessoa de esquerda que estudava, que sabia estudar. Hoje não. Hoje você já sabe o que ele vai falar, como ele vai se portar, tudo que ele vai dizer. Justamente, o discurso é um só, né? É o pensamento independente, né? Essa turma, não, você tem que pensar com a sua própria cabeça. Eu tenho ideias próprias. Legal, velho. Agora, a tua ideia própria é a mesma do esquerdista europeu, é a mesma do esquerdista americano, tá ligado? Não muda nada, tá entendendo? É uma desgraça, é a miséria intelectual essa galerinha, viu? Sinceramente... e não estudam, né? Não estudam. A coisa mais fácil do mundo é você debater com um jumento desses. Né? Raramente você vai encontrar alguém ali, a não ser que seja os cabeças, né? É o cara que tá fazendo os outros de massa de manobra ali, que vai poder ser capaz de argumentar com você, né? Apresentar um argumento legal, né? Legal não, legal eu forcei demais, mas deu pra entender. No final do protesto, ele vai pegar um Uber pra ir pra casa dos pais, né? Porque nem trabalho esse pessoal tem. Deve morar com os pais e depender totalmente dos pais para viver. Galera mimada, não sabe de nada, está sendo usada como massa de manobra. Simplesmente isso. Então, essa semana também, no dia 4 de julho, no dia da independência dos Estados Unidos, onde estava sendo comemorado lá o Independence Day, a Coreia do Norte anunciou mais um teste com sucesso de um míssil balístico intercontinental que pode carregar ogivas nucleares. Isso ocasionou uma escalada das tensões entre principalmente os Estados Unidos e a Coreia do Norte, e até mesmo alguns países no entorno da Coreia do Norte já se manifestaram
contra esse tipo de ação. Um desses países é a Rússia. O presidente Donald Trump, em um discurso na Polônia, falou que é preciso tomar medidas mais duras contra a Coreia do Norte e que não vai abrir mão desse tipo de coisa. Ele chegou a citar que o tempo de fraqueza dos Estados Unidos acabou, fazendo referência ao governo do Barack Obama, o amado das pessoas lá que eu acabei de citar. Que eu não quero nem falar, porque, enfim. E aí, Bruno? Vai rolar treta das séries ou não vai? Ah, se vai rolar treta eu não sei, né? Só se o gordinho lá for muito louco, né? Chama o gordinho mimado, foi alguma coisa assim, esqueci agora. É o seguinte, primeiro ponto, né? Que eu gosto sempre de lembrar para as pessoas. Falar, mas os Estados Unidos não deveriam interferir. Pera aí. Os Estados Unidos, na época da Guerra Fria, interviu, né? Na Coreia do Sul. Também teve ações militares no Japão, mas não exatamente para guerrear com o Japão, justamente para poder fortalecer a defesa do Japão, como é até hoje, né? Tem parceria militar com o Japão, ocupou a Alemanha Ocidental, tá? E vejam o que são esses países hoje, né? E são potências. Por que será? Coincidência, né? Aí você pega o Vietnã, uma guerra que estava vencida pelos Estados Unidos, mas foi perdida politicamente, né? No próprio Estados Unidos. Tem uma pressão interna muito grande para a retirada das tropas e assinatura de acordo com o Vietnã do Norte. Os Estados Unidos assinou um tratado com esses comunistas e deu no que deu, né? O Vietnã do Norte acabou com o Sul e hoje o Vietnã é o que é, né? Compara Vietnã com Coreia do Sul. Ou Coreia do Norte e Coreia do Sul, você vai ver quem é que tá certo aí na história, né? Onde é que o povo vive melhor, né? Você vê onde o povo vive melhor pelo fluxo migratório. Normalmente é assim. E o que eu gostaria de falar é o seguinte: esse bundamolismo, né, do Obama foi a mesma coisa que aconteceu também pré-Segunda Guerra Mundial, né? O pessoal alisando muito a cabeça do Hitler, assinando acordos, como os Estados Unidos, por exemplo, fez na época do Bill Clinton com a Coreia do Norte, tá? Acordo de não proliferação nuclear. Então, vê se a Coreia do Norte respeita. Como o próprio Obama também fez com o Irã, né? Justamente, bem lembrado. Um clássico do bundamolismo mundial, aquilo ali. Não dá pra você, uma regra básica, não dá pra você confiar num governo que não é democrático, que não tem a imprensa livre. Não dá, porque não tem ninguém pra cobrá-los do acordo que foi assinado. Então, um país que é signatário de um acordo que é democrático é totalmente diferente. Se o cara não está cumprindo lá, se o governante não cumpre as medidas que foram acordadas, ele vai sofrer cobrança. As pessoas vão ficar em cima. E aí, vai cumprir não? O que é isso? E às vezes os órgãos internacionais também chegam junto para poder supervisionar ali as operações. Não é o que acontece no estado como a Coreia do Norte, assim como também não aconteceu na época da Alemanha do Hitler. Entendeu? Você não pode confiar em governo ditatorial, pô. Ele não presta contas a ninguém. Entendeu? E a Coreia do Norte já deveria ter acabado há muito tempo, né? Ela só sobrevive porque é de interesse da China, que tem um estado tampão ali, né? Entre a Coreia do Sul e a China, porque caso contrário, aquilo ali seria provavelmente ocupado pelos americanos também. A Coreia do Sul ainda hoje tem parceria militar com os Estados Unidos, defesa antiaérea lá, os Estados Unidos enviou recentemente, depois de uns testes militares que ocorreram recentemente, né? Não esses últimos agora. Então, a Coreia do Norte só existe porque a China assim quer, né? Para ela é interesse estratégico. Se a gente for analisar bem China e Rússia, né? Porque também parte da Coreia do Norte faz fronteira com a Rússia, né? Sim. Muito armamento da Coreia do Norte é proveniente desses dois países, entendeu? Então, assim, é uma desgraça você viver lá. Tem vários livros de pessoas que sobreviventes, né? Tiveram entes queridos, né? Familiares, enfim, pessoas que morreram, campos de trabalho forçado, né? Como é bem comum em países comunistas, porque eles não têm um nível de produtividade para poder alimentar a população, então tem que botar as pessoas para trabalhar até morrer, né? E é uma desgraça viver num país desse, pô. É uma desgraça. Aí tem brasileiro jumento que ainda vem defender, falar, não, a Coreia do Norte é um país como qualquer outro. Tem certeza, cara, que é um país como qualquer outro. É um país como qualquer outro país comunista do mundo, que já aconteceu no mundo, isso é verdade. Realmente, se for como qualquer país comunista do mundo, perfeito pra você. Porque você não vai pra lá mesmo. Lá não é tão bom assim, porque lá você não vai ter sua internetzinha, não vai ter sua Netflix, não vai ter sua liberdade pra falar bosta, mesmo sendo esquerdista, né? Porque se você for dissidente, o cara vai mandar te matar, mesmo sendo, não, eu acredito em Marx, eu acredito em Lenin, eu acredito... Dane-se, velho, você é opositor, morre.
torturado um pouquinho antes, né? Ou vai trabalhar no campo de trabalho forçado. Então, o cara vinha defender, como tinham uns coleguinhas que vinham defender na faculdade, Venezuela. Oh, meu Deus do céu. Ele, não, mas o IDH da Venezuela é muito bom, porque os órgãos oficiais lá estão dizendo que o IDH é bom. Massa, eu acredito pra caramba. Tu não tá vendo o que eu tô fazendo aqui, não. Ai, meu Deus, é uma piada. Enfim, tem mais alguma coisa? Não. Comentar isso aí? Por hoje, não tenho o que comentar não sobre isso aí não. Eu concordo inteiramente com você e espero ver um dia o povo da Coreia do Norte livre dessa opressão que eles sofrem lá do gordinho maldito e seus aliados. Em todos os aspectos, né? Ele não tem liberdade para nada, nem mesmo religiosa. Não tem. É até uma coisa que eu postei essa semana no Facebook, tava pensando sobre. Uma pessoa que se diz que gosta de liberdade, de ir e vir, de falar o que quer, de ter sua casa, suas coisas, não deveria se colocar como socialista, como comunista, muito menos defender um governo como o governo da Coreia do Norte e da Venezuela, por exemplo, que tanto mal fazem em seu próprio povo, e no caso da Coreia do Norte, pode destruir parte considerável do planeta com essas bostas dessas armas que eles têm lá que não deveriam ter. É isso. Não tem nem o que comentar. É indefensável, né? É indefensável. É indefensável. Então, cancele sua filiação ao PCdoB, que é o partido do comunismo chinês, e vem para cá, vem para a direita, vem com a gente, vem com nós, que a gente é do bem. Exatamente. Cola em nós que é sucesso. Isso gente, aí. Esse foi mais um Weekly News para vocês. Não esqueçam de fazerem sua inscrição no canal, curtir os nossos vídeos e também curtir nossa página no Facebook. É muito importante. Também comentem e Bruno, ativem as notificações, o sininho lá para assistir os nossos vídeos, tá bem? Sempre que a gente colocar alguma coisa nova no canal, você vai receber uma informação, assiste, se informa e também dá feedback. Gente, muito obrigado. Bruno, valeu por mais essa, hein? Isso aí, Matheus. Tamo junto. Valeu, pessoal.